Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre estado da arte. Eu sei que muitas instituições têm pedido estado da arte. Aqui no canal nós temos alguns exemplos de estado da arte, mas voltamos nesse assunto não só para esclarecer uma dúvida, ou melhor, dúvidas por parte de vocês, mas para que a gente possa criar uma consciência do que é estado da arte. O meu interesse é que você entenda o conceito, o porquê, o que é, porque aí fica fácil você desenvolver o seu estado da arte quantas vezes for necessário. E se você é professor, passar para os seus alunos a melhor forma de fazer o estado da arte. Então vem comigo. A pergunta que nós vamos responder hoje é do Fábio Bairros e ele pergunta o seguinte: o que significa o seu estado da arte? Cada pesquisa feita em uma quantidade vezes base de dados representa um novo estado da arte? Fábio, muito boa as suas perguntas, mas agora vamos separar para a gente entender cada pedacinho dela. Então vamos lá. O que é o estado da arte? Na linguagem acadêmica, lembre-se que na linguagem da administração é uma outra coisa, mas na linguagem acadêmica, quando um professor pede um estado da arte, quando uma banca pede um estado da arte, ele quer saber se você pesquisou nas bases de dados ou quais bases de dados você pesquisou para você entender o que é falado no seu material, para você entender quais as linhas de pesquisas que têm se adotado ou têm se apropriado desse assunto. Quais as linhas de pesquisas, quais os direcionamentos, quais as ferramentas usadas, quais as metodologias estão sendo seguidas para trabalhar determinado assunto. Porque a justificativa do seu material, ele vai ser justamente uma lacuna existente na literatura. Não sempre, tá? Então, a justificativa do seu material pode ser, na maioria das vezes uma lacuna existente na literatura. Só que eu, como professor, eu, como avaliador, eu quero entender qual foi a linha que você seguiu para encontrar essa lacuna. Como que eu vou traduzir isso? No estado da arte. Então, por exemplo, eu vou pedir para o aluno, falar, olha, eu quero falar sobre capacitação docente e eu quero falar sobre capacitação docente no ensino online. Aí eu vou perguntar, você já fez seu estado da arte? Não fiz. Então eu vou indicar. Vá lá na Google Acadêmico, é uma base de dados. Vai lá na CAPES, vai lá no IBCT, aí você tem bases de dados. E aí você vai pesquisar formação continuada de professores no ensino online, por exemplo, para o ensino online. Aí você vai colocar essas palavrinhas que você decidiu junto com o seu professor e vai fazer a pesquisa. 3 bases de dados. Vamos pensar só numa, tá? Vamos pensar lá na Google Acadêmico ou na CAPES, ou uma só. Aí você vai lá, pesquisa, na hora que você colocar as palavrinhas-chave, na hora que você pesquisar, vai vir um monte de material. Então, o que você vai fazer? Até respondendo aqui a sequência da pergunta do Fábio. Você vai olhar, nossa, olha, o fulano publicou um material aonde que para entender quais são as ferramentas, a formação continuada do professor e as ferramentas que ele pode utilizar, ele fez uma pesquisa com X professores. Olha, tem um anais aqui que eu achei de um congresso. Olha que interessante, é um congresso só para ensino EAD e só de formação continuada. Olha, achei esses anais aqui. Por que é importante você fazer essa pesquisa de uma forma sistematizada? O que seria uma forma sistematizada? Seria uma forma estratégica, um sisteminha que você vai pesquisar e você vai dizer, por exemplo, eu pesquisei na plataforma da CAPES a seguinte palavra, ensino online. Fiz uma outra busca, ensino online do professor de biologia, por exemplo. Ensino online para o ensino fundamental e médio. E aí você vai dizer quais são as palavras que você pesquisou. Em cada palavra,
vai aparecer um turbilhão de informações. Aí você vai dizer, que material você decidiu observar? Eu li, você vai colocar lá sistematizado. Eu li primeiro o título, aí o título que não me interessava eu fui excluindo. Os que interessavam eu deixei lá, aí eu li o resumo. Aí eu li o título, li o resumo e vi se aquele trabalho ia contribuir ou não para o meu material. E depois de eu ter feito isso, vamos dar um exemplo. Tinha 500 materiais iniciais. Depois que eu li o resumo e depois que eu li os títulos, depois que eu li o resumo e depois que eu vi os anos que eles foram publicados, eu escolhi 20. Então você vai escolher o número e aí você vai entender. Daí você vai ler o material profundamente e vai entender o que esses materiais trazem de contribuição para a sua temática e quais as lacunas que você encontrou nesse material para você trabalhar. Por exemplo, eu vi que muitos desses trabalhos, eles tratam só com ensino online na questão de ensino superior ou de ensino médio. Poucos trazem a questão do ensino fundamental. Então, é justamente aí que eu vou querer trabalhar, porque na minha percepção, de acordo com a literatura que eu vi aqui, ensino online para o ensino fundamental parece ser muito mais desafiador do que para os demais, uma vez que ele tem que lidar com essa empolgação, com essa motivação por parte do aluno. Então, veja, para que serviu o seu estado da arte? Ele serviu para você entender todo o mapeamento ali da situação, da questão que tinha, e depois para você conseguir encontrar uma lacuna para o seu material. Então, os critérios de inclusão e critério de exclusão do estado da arte, primeiro, vai de acordo com o seu problema de pesquisa, de acordo com seus objetivos e num volume racional que você consiga realmente ler e investigar. Eu já vi alguns estados da arte que separam 100 materiais. 100 artigos, se você tiver tempo, ainda é possível de ler. Agora, 100 teses é muito difícil. Cada tese vai ter em torno de 100 a 150, até 200 páginas para você ler 100 teses num tempo de uma graduação, para você fazer esse trabalho ou de um mestrado, é bem difícil. Então, o estado da arte, ele serve disso, ele serve com esse pressuposto, ele é individual e você pode fazer vários. Por exemplo, eu fiz o estado da arte hoje, eu vou ter um resultado, amanhã eu vou ter outro, depois de amanhã eu vou ter outro. Se você fizer isso todo dia, as buscas vão provavelmente aparecer mais informações. Lembre-se, hoje a estimativa é que seja publicado um material científico a cada 15 segundos no mundo. Nós não teríamos condições de ler todos os materiais que são publicados. Por isso é importante você assinalar a sistemática que você utilizou para fazer essa pesquisa de material, porque aí você vai estar indicando, olha, nessa base de dados, nesse dia, com essas palavras-chave, a inteligência artificial me mostrou, trouxe ali para mim essa e essa busca. Por que isso é muito importante? Para que você tenha consciência de que a inteligência artificial não só pode te trazer informações dentro de um critério de escolha dela, mas também pode anular informações que ela não acha interessante. Quantas vezes eu já fui na própria base de dados, não achei o material que eu estava procurando numa sequência, aí quando eu fui fazer uma pesquisa na Google, por exemplo, eu achei o material dentro da base de dados e eu não conseguia fazer a pesquisa ali pelo próprio campinho de pesquisa do site da plataforma, não aparecia. Então a inteligência artificial da Google conseguiu captar aquele material que estava naquela base de dados que a própria base de dados naquele momento não conseguiu. Então, quando você colocar a sistematização dizendo que você fez a sua pesquisa dessa forma, você vai acabar com qualquer dúvida ou até mesmo questionamento de um professor, mas poxa, por que você não usou esse ou aquele material? Por que você não viu aquele material? Porque quando eu pesquisei, a base de dados não me trouxe. Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e, assim como o Fábio, deixar seus comentários. Um grande abraço e até a próxima!